29 de março de 2008. Uma noite de sábado comum em São Paulo. Famílias voltando para casa, crianças dormindo no banco de trás dos carros. O fim de semana se encerrando. Mas no edifício London, na zona norte da capital paulista, algo estava prestes a acontecer, que mudaria para sempre a forma como o Brasil enxerga a maldade humana. Era quase meia-noite quando os vizinhos ouviram um som seco, como se algo pesado tivesse caído. Alguns pensaram que foi um carro batendo, outros nem prestaram atenção. Mas o porteiro sabia que aquele barulho não era normal, e quando ele saiu para verificar, encontrou algo que o faria ter pesadelos pelo resto da vida. No jardim do prédio, iluminada apenas pela luz fraca dos postes da rua, estava uma criança. Uma menina de apenas 5 anos, cabelos castanhos, pijama rosa e sangue, muito sangue. O nome dela era Isabela Nardoni, e o que aconteceu naquela noite no apartamento 62 do 6º andar é uma história tão perturbadora, tão impossível de acreditar, que mesmo 17 anos depois, ainda nos faz questionar até onde pode chegar a crueldade de quem deveria proteger uma criança. Mas antes de chegarmos àquela noite terrível, antes de falarmos sobre sangue, sobre mentiras, sobre uma tela cortada e uma queda de 6 andares, precisamos entender quem era Isabela. Porque ela não era apenas uma estatística, não era apenas uma vítima. Ela era uma criança de 5 anos, com sonhos, com medos, com uma vida inteira pela frente. Isabela nasceu em 18 de abril de 2002, filha de Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni. Mas o casamento não durou. Como acontece com tantas famílias, o relacionamento terminou quando Isabela ainda era muito pequena. Ana Carolina ficou com a guarda da menina. Alexandre tinha visitação nos finais de semana. E foi aí que Ana Carolina Jatobá entrou na história. Ana se tornou a nova companheira de Alexandre, a madrasta de Isabela. E com o tempo, o casal teve 2 filhos, Pietro e Cauã. 2 meninos que, naquela noite fatídica de março de 2008, estavam no apartamento. 2 meninos que eram meio-irmãos de Isabela. 2 meninos que, de acordo com as investigações posteriores, testemunharam coisas que nenhuma criança deveria ver. Os vizinhos do edifício London tinham uma opinião sobre a família Nardoni, e não era exatamente positiva. Eles falavam de brigas, gritos, discussões violentas que aconteciam regularmente nos finais de semana quando Isabela estava lá. Para, pai, para! Essa frase foi ouvida mais de uma vez por moradores do prédio. Uma criança implorando, gritando por socorro, e ninguém fez nada, porque, afinal, eram assuntos de família, certo? Quem somos nós para interferir na forma como os pais educam seus filhos? Essa mentalidade, essa relutância em se envolver, é parte do que permitiu que o horror se desenrolasse sem interrupção. Mas voltemos àquela noite, 29 de março de 2008. A família Nardoni tinha ido ao supermercado. Alexandre, Ana, Isabela e os 2 meninos pequenos. Câmeras de segurança capturaram imagens deles fazendo compras. Parecem uma família normal. Alexandre e Ana até se beijam em um momento. Isabela está ali, uma criança pequena entre adultos, carregando sacolas. Nada naquelas imagens sugere o que está prestes a acontecer. Eles saem do supermercado por volta das 23h30, entram no Ford Ka da família e dirigem de volta para o edifício London. A viagem leva cerca de 6 minutos. 6 minutos que, segundo investigações posteriores, foram o começo do fim para Isabela. Porque dentro daquele carro alguma coisa aconteceu. Testemunhos posteriores e análises forenses revelaram que Isabela foi agredida no carro. Bateram nela com força suficiente para fazer seu nariz sangrar. Uma chave ou um anel cortou sua testa, e ela começou a sangrar. Por quê? O que uma criança de 5 anos poderia fazer que justificasse violência? A resposta, segundo depoimentos de uma funcionária prisional anos depois, era simples e devastadora. Ela não parava de encher o saco. Isabela estava fazendo o que crianças de 5 anos fazem, provavelmente reclamando, talvez chorando, pedindo atenção, sendo uma criança, e por isso foi agredida com violência dentro de um carro em movimento. O Ford Ka para na garagem do edifício London às 23h36. Isso foi confirmado pelo GPS do veículo. Não há discussão sobre esse horário, é um fato concreto. Alexandre sai do carro segurando Isabela. A menina está sangrando do nariz e da testa, mas o ferimento foi tampado, provavelmente com uma fralda, porque entre o carro e o apartamento não há rastro de sangue, nenhuma gota.
o que significa que alguém estava ativamente estancando o sangramento enquanto subiam. Por quê? Por que esconder que a criança estava ferida? A resposta óbvia: porque o ferimento revelaria que algo estava errado, que violência havia ocorrido. Eles entram no apartamento 62 do 6º andar. Alexandre, Ana, Isabela, Pietro e Cauã. É 23h36. Em exatamente 13 minutos, Isabela estará morta no jardim do prédio. 13 minutos. Menos tempo do que leva para assistir a um episódio de sitcom. Menos tempo do que leva para tomar um banho. 13 minutos entre a chegada ao apartamento e a morte de uma criança. O que aconteceu dentro daquele apartamento durante esses 13 minutos é algo que reconstituímos através de evidências forenses, manchas de sangue, fraturas ósseas e a frieza calculada de quem tentou encobrir um assassinato. Quando Alexandre entrou no apartamento carregando Isabela, algo dentro dele se quebrou. Ou talvez nunca tenha existido, porque o que ele fez a seguir não foi um acidente. Não foi um momento de raiva descontrolado. Foi deliberado. Foi cruel. Foi monstruoso. Ele jogou Isabela no chão. Não deixou ela cair. Não a colocou com cuidado. Ele a arremessou com força contra o piso do apartamento. Como sabemos disso? Pela perícia. Porque quando uma criança cai acidentalmente, os ferimentos são diferentes. Mas quando uma criança é arremessada com força, as fraturas contam uma história específica. Isabela sofreu fraturas na bacia, no pulso esquerdo, trauma craniano e algo ainda mais perturbador: fraturas na região genital, lesões internas que indicam impacto violento. Imagine a cena: uma menina de 5 anos já sangrando da testa, sendo jogada no chão por seu próprio pai com força suficiente para quebrar ossos. O terror que ela deve ter sentido, a dor, a confusão de não entender por que o papai está fazendo isso. E então ela começou a gritar. É claro que sim. Ela era uma criança em pânico, ferida, aterrorizada. Então ela gritou, pediu socorro. Provavelmente tentou correr, mas com as pernas feridas, mal conseguia se mover. E foi aí que Ana Carolina Jatobá decidiu fazer ela parar de gritar. A perícia foi muito clara sobre o que aconteceu a seguir. Marcas no pescoço de Isabela, hemorragias petequiais nos olhos, pulmões e coração, língua projetada para fora, osso e óide fraturado. Todos são sinais clássicos de asfixia por estrangulamento. Ana Carolina colocou as mãos no pescoço de Isabela e apertou. Apertou enquanto a menina se debatia, enquanto tentava respirar, enquanto suas pequenas mãos provavelmente puxavam os braços de Ana, implorando silenciosamente por ar. A perícia estimou que Isabela foi estrangulada por aproximadamente 3 minutos. 3 minutos é uma eternidade quando você não consegue respirar. 3 minutos de agonia pura. E então Isabela parou de se mexer. Ficou inconsciente. Talvez eles tenham pensado que ela estava morta, mas ela não estava. Ainda não. Porque Isabela ainda tinha pulso quando foi jogada pela janela. Isso é confirmado pela autópsia. Ela estava viva quando caiu. Inconsciente, mas viva. Seu coração ainda batia. Seus pulmões ainda tentavam funcionar, apesar dos danos. Mas agora Alexandre e Ana tinham um problema. Eles tinham uma criança inconsciente, gravemente ferida, sangrando no apartamento deles. E eles precisavam de uma história. Precisavam de uma explicação. Então eles montaram uma cena. Alexandre pegou uma tesoura da cozinha. Foi até o quarto de Pietro e Cauã e cortou a tela de proteção da janela. Não arrancou, não rasgou acidentalmente. Cortou metodicamente, criando uma abertura grande o suficiente para passar o corpo de uma criança. Por que o quarto dos meninos? Por que não o quarto onde ele disse ter colocado Isabela para dormir? Porque a história que eles estavam criando exigia isso. A narrativa do assaltante que invadiu e jogou Isabela pela janela não funcionaria se a tela cortada estivesse no quarto vazio. Tinha que ser no quarto onde as crianças dormiam, para sugerir que alguém entrou por lá. Mas eles cometeram um erro. Vários erros, na verdade. Porque mesmo criminosos calculistas não pensam em tudo quando estão em pânico. Alexandre voltou à sala onde Isabela estava desacordada. Pegou o corpo da menina e a carregou até o quarto dos meninos. E aqui precisamos pausar para entender algo. Isabela pesava cerca de 20 quilos. Ela era pequena para sua idade. Mas 20 quilos de peso morto não é fácil de carregar. E enquanto Alexandre a carregava, Isabela continuava sangrando. A perícia encontrou gotas de sangue no corredor, na porta do quarto, no piso próximo à janela. E todas essas gotas tinham uma característica específica. Elas foram projetadas de uma altura consistente, com alguém carregando uma criança.
à altura de Alexandre Nardoni. Ele chegou à janela, segurou sua filha inconsciente e a jogou. Não a deixou cair, não a colocou para fora gentilmente. Ele a arremessou com força suficiente para que ela ultrapassasse o parapeito e caísse em queda livre por 6 andares. 20 metros de altura. Isabela caiu através da noite escura, inconsciente, incapaz de se proteger, incapaz de gritar. Seu pequeno corpo girando no ar até bater no jardim do edifício com um impacto que fez os vizinhos pensarem que foi um carro batendo. Mas a crueldade não terminou aí, porque enquanto Alexandre estava jogando sua filha pela janela, Ana estava no apartamento limpando evidências. Ela pegou a fralda que tinha sido usada para estancar o sangue de Isabela no carro, a fralda que agora estava encharcada com o sangue da menina, e colocou de molho em água na área de serviço. Por quê? Para diluir o sangue, para destruir evidências. Enquanto Isabela agonizava 6 andares abaixo, Ana estava tentando lavar provas de que a criança havia sido ferida antes da queda. Ela também tentou limpar as manchas de sangue no chão, no corredor, na porta, mas ela não tinha tempo. E sangue, quando penetra em superfícies porosas, não sai facilmente, especialmente quando você está usando apenas um pano úmido em pânico. A perícia encontraria essas tentativas de limpeza. O reagente químico usado pelos peritos revelou manchas de sangue que haviam sido parcialmente removidas. A forma como o sangue foi espalhado, em vez de simplesmente limpo. Tudo isso contava uma história de encobrimento frenético. Mas vamos voltar ao jardim, porque enquanto Ana limpava e Alexandre descia as escadas, Isabela estava morrendo sozinha no frio da noite. O porteiro chegou primeiro. Ele viu a criança e imediatamente chamou o resgate. Uma vizinha, enfermeira, também correu para ajudar. Ela tentou verificar sinais vitais, mas era óbvio que Isabela estava gravemente ferida. E então Alexandre apareceu. Ele desceu correndo do prédio, passou pela porta, correu até o jardim e começou a gritar: "Ladrão! Tem ladrão no prédio! Mataram minha filha!" Testemunhas disseram que ele estava gritando, mas não havia lágrimas. Seus olhos estavam secos. Ele parecia desesperado, mas de uma forma estranha, teatral, porque era teatro. Ele estava representando o papel do pai devastado, quando na verdade ele era o assassino. A ambulância chegou às 23h49, exatamente 13 minutos depois que o carro da família entrou na garagem. 13 minutos entre chegada e chamado de emergência. Os paramédicos fizeram o que puderam, mas Isabela estava morrendo. As fraturas múltiplas, o trauma craniano severo, a asfixia que havia danificado seus órgãos internos. Tudo somado era demais para um corpo tão pequeno aguentar. Isabela Nardoni foi declarada morta a caminho do hospital. Ela tinha 5 anos, 11 meses e 11 dias de vida. Mas a história que Alexandre contou à polícia naquela noite era muito diferente da realidade. Ele disse que chegaram em casa do supermercado, que ele subiu com Isabela, que estava dormindo, e a colocou na cama, que desceu para ajudar Ana com os outros 2 filhos, e que quando voltou ao apartamento, encontrou a tela cortada e Isabela caída no jardim. Simples, limpo. Um assaltante entrou, cortou a tela, jogou a criança e fugiu. Tudo em questão de minutos, sem deixar rastros, sem roubar nada, sem ser visto por ninguém. E a polícia, inicialmente, não tinha motivos para duvidar. Afinal, que pai faria isso com a própria filha? Mas algumas coisas não faziam sentido desde o começo. Primeiro, o tempo. Da hora em que Alexandre disse ter descido para buscar Ana e as crianças, até o momento em que o porteiro ouviu o barulho, passaram apenas 4 minutos. 4 minutos para um suposto assaltante entrar no apartamento, cortar a tela, asfixiar uma criança e jogá-la pela janela, e depois fugir sem ser visto? Impossível. Segundo, não havia sinais de arrombamento. Nenhum. A porta do apartamento estava intacta. A fechadura funcionava perfeitamente. Não havia marcas de ferramentas. Nada. Alexandre alegou que talvez tivesse deixado a porta aberta, mas mesmo assim, como um assaltante saberia exatamente qual apartamento invadir em apenas 4 minutos? Terceiro, nada foi roubado. O apartamento tinha eletrônicos, joias, dinheiro, mas nada foi tocado. Um assaltante que entra num apartamento, comete um crime bárbaro e sai sem levar absolutamente nada? Não fazia sentido. Mas o que realmente começou a desmontar a história de Alexandre foi a perícia. Porque perícia forense não liga para narrativas. Não se impressiona com lágrimas ou gritos de indignação. Perícia apenas olha para as evidências físicas e conta o que realmente aconteceu. E as evidências estavam por todo o apartamento. Sangue. Muito sangue.
no lençol onde Alexandre disse ter colocado Isabela para dormir, no chão da sala, no corredor, no quarto dos meninos, na maçaneta da porta de entrada. Mas o mais revelador? A forma das manchas de sangue. Quando o sangue cai, ele cria padrões específicos dependendo da altura, velocidade e ângulo. É ciência básica, e as manchas no apartamento dos Nardoni contavam uma história muito específica. As gotas no corredor foram projetadas de uma altura consistente com alguém de 1,78, carregando uma criança, a altura exata de Alexandre. As manchas na sala mostravam que alguém havia ficado parado, sangrando naquele local por um período prolongado, como se uma criança ferida tivesse sido deixada lá, desacordada, por vários minutos. E as tentativas de limpeza eram óbvias. Áreas onde o sangue havia sido esfregado, diluído, parcialmente removido. Mas você não pode enganar reagentes químicos modernos. Eles encontram sangue mesmo quando ele é invisível a olho nu. A perita criminal Rosângela Monteiro, que trabalhou no caso, foi muito clara em seu depoimento. A morfologia das manchas de sangue indicava que Isabela foi carregada por alguém da altura do pai. Todas as evidências apontavam para Alexandre. E tinha mais. A tesoura usada para cortar a tela foi encontrada na cozinha do apartamento. Tinha fibras da tela grudadas na lâmina, mas não tinha digitais. Alguém havia limpado. A fralda que Ana colocou de molho tinha sangue de Isabela. Muito sangue. Mais sangue do que você esperaria de um simples corte na testa. O carro da família? Manchas de sangue no banco de trás, na cadeirinha de Isabela. Pequenas, mas definitivamente lá. E a linha do tempo não batia. Alexandre disse que gastou 5 minutos para subir com Isabela, e mais 4 minutos para buscar Ana e as crianças. Mas o GPS do carro e o horário do chamado de emergência mostravam que tudo aconteceu em 13 minutos. 13 minutos para subir, colocar Isabela na cama, descer, buscar a família, subir de novo e encontrar a tragédia. Não era fisicamente possível seguindo sua versão dos fatos. Mas o mais incriminador, os vizinhos. Vários moradores do edifício London deram depoimentos similares. Eles ouviram gritos naquela noite, gritos de criança. Para, pai, para! Discussões violentas, barulho de briga. E isso não era novo. Os vizinhos relataram que nos finais de semana, quando Isabela visitava, sempre havia gritos, discussões, sons de violência. Um vizinho em particular foi muito específico. Ele disse que ouviu barulho de algo batendo no chão. Depois gritos. Depois silêncio. E então o som da ambulância. A linha do tempo batia perfeitamente com o que a perícia estava descobrindo. Ainda assim, Alexandre e Ana mantiveram suas histórias. Eles eram as vítimas. Um assaltante misterioso havia entrado e jogado Isabela pela janela. Eles estavam sendo injustamente acusados em um momento de dor inimaginável. A mídia brasileira entrou em frenesi. O caso Isabela Nardoni estava em todas as capas de jornal, em todos os noticiários, em todas as conversas. Uma pesquisa mostrou que 98,2% dos brasileiros conheciam o caso. Era impossível escapar dele. E a pressão pública foi imensa. Cartazes apareceram por toda São Paulo exigindo justiça. Vigílias foram organizadas. As pessoas estavam horrorizadas e queriam respostas. Mas Alexandre e Ana tinham advogados. Bons advogados. E eles sabiam que enquanto não confessassem, o caso dependeria inteiramente de provas circunstanciais. Porque não havia testemunhas oculares. Ninguém viu Isabela sendo jogada pela janela. Ninguém viu a asfixia. Os únicos que sabiam exatamente o que aconteceu eram Alexandre, Ana e possivelmente 2 crianças pequenas que eram jovens demais para depor. Então a investigação precisou ser meticulosa. Cada gota de sangue analisada. Cada fibra examinada. Cada depoimento cruzado. E aos poucos a verdade começou a emergir das evidências. A roupa que Alexandre usava naquela noite foi encontrada no apartamento da irmã dele, no mesmo andar. Um apartamento que estava vazio, em reforma. Por que suas roupas estariam lá? A explicação oficial foi que eram roupas de um pedreiro, mas os peritos não acreditaram. O pai de Alexandre, Antônio Nardoni, um advogado tributarista, entrou no apartamento do filho 2 dias depois do crime, antes do local ser propriamente lacrado. Ele disse que foi apenas buscar roupas. Mas por quê? Por que era tão urgente buscar roupas que não podia esperar a polícia liberar o local? E havia as ligações telefônicas. Na noite do crime, Ana ligou para Antônio Nardoni, uma ligação de 32 segundos. A polícia conseguiu provar que essa ligação aconteceu depois de Isabela já ter sido jogada pela janela. Sobre o que eles conversaram?
O que era tão importante para ligar naquele momento específico? Anos depois, uma funcionária do sistema prisional daria um depoimento explosivo. Ela disse que Ana Carolina havia contado a ela que Antônio Nardoni orientou o casal a simular um acidente, que ele estava envolvido no encobrimento desde o início. Antônio negou tudo. Disse que apenas recebeu uma ligação dizendo que Isabela tinha caído, mas que pensou que era uma queda dentro do apartamento, não da janela. Mas o padrão estava claro. A família Nardoni fechou fileiras. Eles tinham uma história, e todos iriam mantê-la, não importasse o quê. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana Carolina Oliveira estava enterrando sua filha, a mãe de Isabela, a mulher que havia dado à luz àquela menina 5 anos antes, que havia cuidado dela, amado ela, protegido ela, e que agora tinha que dizer adeus de uma forma que nenhuma mãe deveria ter que fazer. O funeral de Isabela foi um dos maiores que São Paulo já viu. Milhares de pessoas apareceram, estranhos que nunca conheceram a menina, mas que foram tocados pela brutalidade de sua morte. Flores cobriram o caixão, lágrimas foram derramadas. E Ana Carolina estava lá, destruída, mas digna. Ela não gritou, não fez cenas. Ela apenas chorava silenciosamente enquanto o caixão da filha era baixado na terra. Mas ela fez uma promessa naquele dia. Uma promessa que ela repetiria muitas vezes nos anos seguintes. Eu vou lutar por justiça. Isabela não morreu em vão. Eles vão pagar pelo que fizeram. E ela cumpriu essa promessa. Nos dias, semanas e meses seguintes, Ana Carolina tornou-se a face da justiça para Isabela. Ela deu entrevistas, apareceu em programas, manteve o caso nos olhos do público, porque ela sabia que se as pessoas esquecessem, se a atenção mudasse para outra coisa, Alexandre e Ana poderiam escapar. Mas o Brasil não esqueceu, e a polícia não desistiu. Em 29 de maio de 2008, exatamente 2 meses depois da morte de Isabela, o juiz Maurício Fossen decretou a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Eles foram acusados de homicídio triplamente qualificado, por asfixia, meio cruel, por impossibilidade de defesa da vítima, ela estava inconsciente, e para ocultar outro crime, as agressões anteriores. Também foram acusados de fraude processual por tentarem alterar a cena do crime. A prisão foi transmitida ao vivo na televisão. O Brasil inteiro assistiu Alexandre e Ana sendo levados algemados. Suas faces pálidas, seus olhos vazios, nenhum sinal de remorso. Apenas a frieza calculada de quem ainda acreditava que poderia escapar. Mas eles subestimaram o poder da evidência científica. E subestimaram a determinação de uma mãe que havia perdido tudo. O julgamento foi marcado para março de 2010, 2 anos depois do crime. 2 anos de Isabela morta. 2 anos de Ana Carolina vivendo sem sua filha. 2 anos de uma nação esperando por justiça. E quando o julgamento finalmente começou, o mundo inteiro estava assistindo. Mas essa é uma história para a próxima parte. Porque o que aconteceu durante aquele julgamento, as revelações, os depoimentos, as evidências apresentadas, isso merece ser contado com o tempo e atenção que o caso exige. Por enquanto, deixo vocês com uma imagem. Uma menina de 5 anos, cabelos castanhos, sorriso doce. Uma criança que deveria estar viva hoje com 22 anos. Talvez na faculdade, talvez trabalhando, talvez apaixonada, talvez com sonhos e planos para o futuro. Mas em vez disso, Isabela está em um cemitério em São Paulo. Sua vida foi roubada dela na noite de 29 de março de 2008. Roubada pelas mesmas pessoas que deveriam protegê-la. E embora o corpo de Isabela tenha sido enterrado, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite continua viva, preservada em laudos periciais, em depoimentos, em evidências que não mentem. A próxima parte desta história vai mergulhar no julgamento, nos 5 dias que paralisaram o Brasil, nas provas apresentadas, nos depoimentos devastadores e no veredicto que finalmente daria a Isabela o que ela merecia. Justiça. Mas justiça para uma criança morta nunca é suficiente, porque nada traz ela de volta. Nenhuma sentença desfaz o que foi feito. Nenhuma pena restaura uma vida roubada. Tudo o que resta é a verdade, e a promessa de que aqueles responsáveis enfrentarão as consequências de seus atos. Mas antes de encerrarmos esta primeira parte, precisamos falar sobre os detalhes que a perícia revelou. Detalhes que são difíceis de ouvir, mas necessários para entender a magnitude do que aconteceu naquela noite. Quando os peritos examinaram o corpo de Isabela no Instituto Médico Legal, eles encontraram um catálogo de horrores. Cada ferimento contava uma parte da história, e juntos,
Eles pintavam um quadro de sofrimento inimaginável. O corte na testa de 2 centímetros, causado no carro, provavelmente por uma chave ou anel. Um ferimento que sangrou profusamente, manchando o cabelo dela, o colarinho da camiseta rosa que ela usava. As fraturas. Pulso esquerdo quebrado. Bacia fraturada em múltiplos pontos. Fraturas que aconteceram enquanto ela ainda estava viva, porque osso vivo se quebra de forma diferente de osso morto. Isabela sentiu essas fraturas. Sentiu a dor excruciante de seus ossos se partindo quando foi arremessada contra o chão. O trauma craniano. Não apenas do impacto final no jardim, mas de algo que aconteceu antes. Os peritos encontraram hemorragia subdural, que indicava que sua cabeça havia batido contra algo duro, com força significativa. Talvez o chão do apartamento, talvez uma parede, talvez um móvel. E as lesões que ninguém quer falar, mas que estavam lá nos laudos. Fraturas na região pélvica e genital. Lesões internas que sugeriam um impacto extremamente violento. Quando você joga uma criança no chão com força suficiente para causar essas lesões, não é um ato impulsivo. É um ato de pura malícia. Mas talvez o mais perturbador fossem os sinais de asfixia. O osso hioide fraturado. Esse é um osso pequeno em forma de ferradura localizado no pescoço, logo abaixo do queixo. É extremamente difícil fraturar esse osso acidentalmente. Você precisa aplicar pressão direta e sustentada no pescoço. É um sinal clássico de estrangulamento. As hemorragias petequiais. Pequenos pontos vermelhos nos olhos, pulmões e coração causados pelo rompimento de vasos sanguíneos minúsculos, quando a pressão no corpo aumenta durante a asfixia. Isabela lutou para respirar, enquanto era estrangulada. Seu corpo lutou desesperadamente por oxigênio que não vinha. A língua projetada para fora da boca. Outro sinal clássico de asfixia. Quando você não consegue respirar, sua língua inconscientemente se projeta para frente tentando abrir as vias aéreas. As unhas roxas. Cianose. Falta de oxigênio fazendo as extremidades ficarem azuladas. Isabela estava consciente por pelo menos parte do estrangulamento. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sentiu suas vias aéreas sendo bloqueadas. E aqui está algo que deveria fazer qualquer pessoa parar e pensar. Asfixiar alguém até a inconsciência leva tempo. Não é como nos filmes onde a pessoa desmaia em segundos. Na vida real, estrangular alguém até ficarem inconscientes leva de 2 a 4 minutos de pressão contínua e intensa. 2 a 4 minutos. Pense nisso. Conte até 240. Imagine aplicar pressão mortal no pescoço de uma criança de 5 anos por todo esse tempo. Imagine sentir ela se debatendo. Ouvir os sons que ela está fazendo tentando respirar. Ver o terror em seus olhos. E continuar. Por minutos. Até ela parar de se mexer. Isso não é um acidente. Não é um momento de raiva. É uma escolha consciente, mantida por um período prolongado, de tirar a vida de outra pessoa. Ana Carolina Jatobá fez essa escolha. E ela a manteve por tempo suficiente para deixar Isabela inconsciente, mas não morta. Não ainda. Porque Isabela ainda estava viva quando caiu. Os peritos foram absolutamente claros sobre isso. Havia sangue coagulado em seus pulmões. Isso só acontece se o coração ainda está bombeando quando você está sangrando internamente. Se ela já estivesse morta quando foi jogada, não haveria coagulação. Então Isabela caiu 20 metros ainda viva. Inconsciente, incapaz de se proteger, mas com seu coração ainda batendo, com seus pulmões ainda tentando funcionar. E quando ela bateu no chão do jardim, seu pequeno corpo sofreu traumatismos múltiplos que finalmente a mataram. Fraturas em quase todos os ossos, hemorragia interna massiva, trauma craniano fatal. Mas ela não morreu instantaneamente. Quando o porteiro chegou, quando a enfermeira tentou ajudar, Isabela ainda estava tecnicamente viva. Seu coração ainda batia fracamente. Ela ainda respirava, embora mal. Imagine os últimos momentos conscientes dessa criança, se ela teve algum. Imagine acordar do desmaio causado pela asfixia apenas para perceber que está caindo, que está voando pelo ar sem entender por quê. E então o impacto, a dor. E então, nada. Ou talvez ela nunca tenha acordado. Talvez ela tenha permanecido inconsciente até morrer. Podemos esperar que sim, porque a alternativa é pensar que Isabela esteve consciente e aterrorizada em seus momentos finais. E isso é insuportável. Os paramédicos fizeram o possível. Eles a colocaram na ambulância. Tentaram estabilizar seus sinais vitais. Mas era tarde demais. Havia muito dano.
muitas lesões internas, muito trauma. Isabela Nardoni foi declarada morta às 00h14 do dia 30 de março de 2008, 44 minutos depois que o carro da família estacionou na garagem. Menos de uma hora desde que eles saíram do supermercado parecendo uma família normal. E durante todo esse tempo, 2 crianças pequenas estavam no apartamento. Pietro, 3 anos. Cauã, 11 meses. Os filhos de Alexandre e Ana, os meio-irmãos de Isabela. O que eles viram? O que eles ouviram? Essa é uma pergunta que assombra o caso, porque Pietro tinha idade suficiente para se lembrar, idade suficiente para entender que algo terrível estava acontecendo. Os vizinhos relataram ter ouvido uma criança gritando: "Para, pai, para!" Alguns pensavam que era Isabela, mas outros achavam que poderia ser Pietro, vendo seu pai fazer algo horrível com sua meia-irmã. As crianças nunca foram oficialmente entrevistadas. Eram muito jovens. E a lei protege menores de terem que testemunhar, especialmente contra os pais. Mas imagine carregar essas memórias. Imagine crescer sabendo o que seus pais fizeram. Pietro e Cauã foram levados para viver com a família de Ana depois das prisões. Eles foram protegidos do circo midiático tanto quanto possível. Mas você não pode proteger crianças das memórias. Você não pode apagar o que elas viram. E aqui está algo que a mídia falou menos. Isabela não era apenas uma vítima aleatória. Ela era alvo de ciúmes e ressentimento há anos. Relatos de amigos da família e vizinhos pintavam um quadro perturbador. Ana Carolina Jatobá tinha ciúmes de Isabela. Ciúmes do tempo que Alexandre passava com a filha nos finais de semana. Ciúmes da pensão que ele pagava para Ana Carolina. Ciúmes de que Isabela existisse. Um lembrete constante de que Alexandre teve uma vida antes dela. E Alexandre? Ele via Isabela como um fardo. Um peso financeiro, uma obrigação. Relatos dizem que ele reclamava constantemente sobre ter que buscar e devolver a menina nos finais de semana, sobre ter que dividir seu apartamento pequeno com mais uma criança. Isabela não era bem-vinda naquela casa. Ela era tolerada, e nos finais de semana, quando ela visitava, a tensão era palpável. Os vizinhos relataram discussões frequentes, gritos, barulho de coisas quebrando, e sempre, a voz de uma criança chorando ou pedindo para parar. Por quanto tempo isso aconteceu? Meses? Anos? Quantos finais de semana Isabela passou naquele apartamento com medo? Quantas vezes ela foi maltratada, gritada, possivelmente agredida antes daquela noite fatal? E por que ninguém fez nada? Essa é a pergunta que assombra não apenas este caso, mas tantos casos de violência infantil. As pessoas ouvem, elas veem, elas suspeitam, mas não intervêm, porque é desconfortável, porque não é da nossa conta, porque os pais sabem melhor. Exceto que às vezes os pais não sabem melhor. Às vezes os pais são os perpetradores. E as crianças morrem porque adultos que poderiam ter ajudado escolheram olhar para o outro lado. O edifício London ficou marcado para sempre pelo que aconteceu lá. Moradores se mudaram. O valor dos apartamentos caiu. As pessoas evitavam passar por lá. O jardim onde Isabela caiu tornou-se um local de peregrinação macabra, com pessoas deixando flores e bilhetes. Eventualmente, o prédio teve que colocar uma placa pedindo que as pessoas parassem, que deixassem os moradores em paz, que permitissem que eles tentassem seguir em frente. Mas como você segue em frente de algo assim? Como você dorme sabendo que uma criança morreu ali? Como você olha para aquele jardim sem ver o corpo dela? E para a família de Isabela? Para Ana Carolina? Como você segue em frente quando sua filha foi assassinada? Ana Carolina tentou. Ela realmente tentou. Nos meses após o funeral, ela deu entrevistas, apareceu em programas, lutou publicamente por justiça. Mas em casa, sozinha, ela estava despedaçada. Ela guardou os brinquedos de Isabela, as roupas, os desenhos que a menina havia feito. O quarto de Isabela permaneceu intocado por anos. Um santuário para uma criança que nunca voltaria para casa. Amigos relataram que Ana Carolina às vezes acordava no meio da noite pensando ter ouvido Isabela, que ela arrumava o café da manhã para 2 pessoas antes de se lembrar, que ela tinha pesadelos constantes sobre aquela noite, imaginando o terror que sua filha deve ter sentido. E a culpa impossível de uma mãe que confiou o pai de sua filha, que mandou Isabela para aqueles finais de semana mesmo quando a menina não queria ir, que não percebeu os sinais, ou os percebeu, mas não agiu rápido o suficiente. É claro que Ana Carolina não tinha culpa. Ela não poderia ter previsto isso. Nenhuma mãe manda sua filha para a casa do pai,
esperando que a criança volte morta. Mas a culpa do sobrevivente não liga para a lógica. Ela corrói você de qualquer jeito. E enquanto Ana Carolina sofria, enquanto o Brasil chorava, Alexandre e Ana estavam na prisão preparando sua defesa. Eles contrataram os melhores advogados que podiam pagar. E esses advogados começaram a construir uma narrativa de pais injustiçados, de uma investigação incompetente, de uma mídia que havia julgado e condenado o casal antes de qualquer julgamento formal. Eles alegaram que as provas eram circunstanciais, que sangue no apartamento não provava assassinato, apenas que Isabela se machucou em algum momento, que a linha do tempo era confusa e que a polícia estava interpretando mal as evidências. Eles alegaram que o caso estava sendo conduzido pela pressão pública, não pela justiça. Que Alexandre e Ana eram bodes expiatórios convenientes para uma sociedade que precisava de alguém para culpar. E eles martelaram um ponto repetidamente. Não havia testemunhas oculares. Ninguém viu Isabela sendo asfixiada. Ninguém viu ela sendo jogada pela janela. Tudo era interpretação de evidências físicas. E evidências físicas podem ser interpretadas de várias maneiras. Era uma defesa inteligente. E em muitos casos poderia ter funcionado. Dúvida razoável é tudo o que você precisa para evitar uma condenação. Mas eles subestimaram algo. Eles subestimaram o quanto a ciência forense havia avançado. E eles subestimaram a meticulosidade da equipe de perícia que trabalhou no caso. Porque a perícia não deixou nada ao acaso. Cada gota de sangue foi mapeada. Cada fibra foi analisada. Cada detalhe foi documentado com precisão fotográfica. E quando tudo foi montado junto, a história que emergiu era cristalina. Não havia ambiguidade. Não havia interpretações alternativas plausíveis. Havia apenas a verdade fria e dura do que aconteceu naquele apartamento. Isabela foi agredida no carro. Foi jogada no chão do apartamento com força suficiente para causar fraturas múltiplas. Foi estrangulada até a inconsciência. Foi jogada pela janela enquanto ainda estava viva. E a cena do crime foi deliberadamente alterada para parecer um assalto. Cada etapa dessa sequência foi provada por evidências físicas. Evidências que não mentem. Evidências que não têm agenda política ou emocional, apenas fatos frios e científicos. E esses fatos todos apontavam para duas pessoas, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Mas convencer um júri popular é diferente de convencer peritos. Júris são compostos de pessoas comuns, pessoas com emoções, pessoas que às vezes querem acreditar que pais não poderiam fazer isso com seus próprios filhos. A promotoria sabia disso. E eles sabiam que precisariam de mais do que apenas evidências. Eles precisariam contar a história de forma que o júri não pudesse ignorar, de forma que a verdade fosse tão óbvia, tão inescapável, que não houvesse escolha a não ser condenar. E eles tinham 2 anos para preparar. 2 anos entre o crime e o julgamento. 2 anos para construir um caso tão sólido que nem os melhores advogados de defesa poderiam destruir. Enquanto isso, o Brasil esperava, porque o caso Isabela Nardoni havia se tornado mais do que apenas um crime. Havia se tornado um símbolo, um ponto de virada na forma como o país lidava com violência doméstica e abuso infantil. Leis foram propostas, discussões foram iniciadas, organizações de proteção à criança receberam mais financiamento e atenção. O nome de Isabela tornou-se um grito de guerra para a mudança. Mas para Ana Carolina, não era sobre símbolos ou mudança social, era sobre sua filha. Era sobre garantir que as pessoas que tiraram Isabela dela enfrentassem justiça. E em 22 de março de 2010, quase 2 anos depois daquela noite terrível, o julgamento finalmente começou. O Fórum de Santana, em São Paulo, foi cercado por centenas de pessoas, jornalistas de todo o país e até de fora dele, curiosos, apoiadores de Ana Carolina, manifestantes pedindo justiça. Dentro da sala de audiências, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá sentaram-se no banco dos réus. Seus rostos eram máscaras cuidadosas de calma, mas seus olhos traíam o medo que sentiam, porque eles sabiam, mesmo que não admitissem, que toda a evidência estava contra eles, que a verdade estava prestes a ser exposta de uma forma que não poderiam controlar ou manipular. E do outro lado da sala, sentada com dignidade silenciosa, estava Ana Carolina Oliveira, a mãe que havia perdido tudo, a mulher que havia prometido lutar por justiça para sua filha. Ela olhou para Alexandre, o homem com quem ela já teve um relacionamento, o homem com quem ela criou uma criança, o homem que ela confiou com a vida de sua filha. E ele não conseguiu manter o olhar. Ele desviou os olhos, porque até ele,
com todo o seu treinamento legal e preparação de defesa, não conseguia olhar nos olhos de Ana Carolina e manter a mentira. O juiz Maurício Fossen entrou, a corte se levantou, e o julgamento que paralisaria o Brasil por 5 dias estava prestes a começar. Mas essa história fica para a próxima parte, porque o julgamento merece ser contado com todos os detalhes. Cada depoimento, cada prova apresentada, cada momento de tensão, cada revelação chocante. E mais importante, o veredicto. O momento em que 7 cidadãos comuns tiveram que decidir o destino de 2 pessoas acusadas de um dos crimes mais hediondos que o Brasil já viu. Por enquanto, lembrem-se disto. Isabela Nardoni tinha 5 anos quando morreu. Ela gostava de desenhar. Ela gostava de brincar. Ela gostava de rir. Ela era uma criança normal com sonhos normais de criança. E ela merecia viver. Merecia crescer. Merecia ver seu 6º aniversário. Seu 10º. Seu 16º. Merecia ir à escola, fazer amigos, se apaixonar, ter sua própria família algum dia. Tudo isso foi roubado dela na noite de 29 de março de 2008. E embora nada possa trazer Isabela de volta, embora nenhuma quantidade de justiça possa desfazer o que foi feito, ainda temos a obrigação de lembrar. Lembrar de Isabela não como uma vítima, mas como uma criança que viveu, que amou, que merecia melhor. E lembrar que os monstros são reais. Eles não vivem em florestas escuras ou castelos assombrados. Às vezes, os monstros são as pessoas que deveriam nos amar mais. Essa é a verdade mais terrível de todas.